Aleluia, você pode se assentar. Bom dia, muito obrigado. Daqui a pouco a gente está junto de novo, tacando fogo. Boa noite, gente, graça e paz. Você está bem? Aleluia. Quem não me conhece, meu nome é Emílio. Faço parte dessa igreja desde 2014. Sou muito grato por essa visão, sou muito grato por essa palavra. Porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui. E é por ela que eu vivo, eu amo Jesus de uma maneira muito forte. E eu tento expressar o amor que eu sinto por Jesus por onde eu passo e onde o Senhor tem me colocado, com a esfera de atuação onde Ele tem me colocado, eu tento expressar Jesus de alguma forma. E essa noite é uma noite poderosa que o Senhor separou para nós, amém? E talvez aquilo que eu vá pregar nessa noite não seja novidade para você. Talvez você já saiba de cor e salteado, mas não se trata daquilo que você sabe. Se trata daquilo que você faz com o que você sabe. E quantos sabem que a palavra é poderosa? Quantos sabem que você precisa dizer essa palavra? Então talvez aquilo que eu vou ministrar essa noite não seja novidade para muitos. E muitas pessoas daqui já fizeram um rema. E muitas pessoas que fizeram um rema enfraqueceram ou se desviaram da fé. Então talvez aquilo que eu vou ministrar não seja novidade, mas ela é poder para a sua vida. Poder para a minha vida. Então eu quero que você abra o seu coração para receber da parte do Senhor. Porque nada de serve o teórico se não for colocado em prática. E o tema dessa noite, eu já queria partir para ele. O tema dessa noite, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é um lugar silencioso. Existe um filme chamado Um Lugar Silencioso. É um filme de ficção científica, se eu não me engano, de 2019. Ele é bem recente. E Deus falou muito comigo através desse filme. E o desejo do meu coração é que Ele fale ao seu coração também, assim como Ele falou comigo. Um lugar silencioso. Você consegue imaginar um ambiente sem som? Você consegue imaginar vindo aos cultos sem esse ambiente de adoração? Sem esse ambiente onde nós proclamamos a nossa fé, onde nós declaramos o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo? Você consegue imaginar chegar ao culto num domingo à noite e não ter louvor e adoração? E o pior, você consegue imaginar um local onde, se você disser alguma coisa, você pode morrer por causa disso? Por causa daquilo que você fala? E nesse filme, Um Lugar Silencioso, ele é um filme de ficção científica onde seres extraterrestres, eles invadem a Terra. E esses seres, eles são surdos, eles são cegos. Eles não enxergam, eles são guiados pela voz, por qualquer barulho. E as pessoas, elas começam a ser ensinadas a não falar, a não emitir nenhum som. Por quê? Se elas começam a falar e emitir algum som, elas são perseguidas por essas criaturas e são mortas por essas criaturas. Você consegue imaginar viver num mundo onde, se você falar alguma coisa, você é perseguido e morto por causa disso? E sabe, meu querido, que nesses últimos dias o diabo tem tentado colocar no coração e na mente das pessoas que, se ele disser alguma coisa, ele vai ser morto por causa disso? Algumas pessoas têm desanimado e apostataram da fé, por quê? Porque o diabo tem colocado no coração e na mente dela que, se ela disser alguma coisa, e principalmente se ela recorrer à palavra, ele vai matar essas pessoas. Essa noite eu quero tirar você do seu lugar silencioso. Mas o que é um lugar silencioso? Um lugar silencioso é onde circunstâncias ou problemas que se levantam tentam colocar medo em nossos corações e fazem com que as nossas vozes se calem diante das ameaças de Satanás. Algo mais ou menos parecido como se fosse um assalto, onde o assaltante chega e fala para você: se você gritar, você morre. E o diabo parece que tem feito isso com muitas pessoas, apontado uma arma para a cabeça dela e falar: se você gritar, se você dizer alguma palavra de fé, você morre. Se você tentar salvar a sua família, se você tentar declarar alguma palavra sobre seus entes queridos, eu vou matar você. Ou pior, quantas e quantas vezes a gente aprontava com a mãe, e a mãe ficava brava com a gente e falava: fala um A para você ver. Toma uma chinelada na cara. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo com algumas pessoas nesses últimos dias. O diabo tem apontado uma arma para a cabeça delas e falado: fala alguma coisa para você ver. Essa é uma noite onde você vai demonstrar a sua autoridade, vai mostrar para o diabo quem você é. Quem eu sou em Cristo Jesus. Mas nessa noite você não vai dizer qualquer palavra para o diabo, você vai dizer a palavra.
você vai recorrer à palavra. Não qualquer coisa, nenhuma palavra vazia, nenhum discurso vazio, você vai recorrer à palavra. Por quê? Porque é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos anima, é a palavra que nos motiva a viver dias sobrenaturais sobre essa terra. Então o diabo que se prepare e ele que se cuide, porque nenhum discurso vazio vai sair da sua boca, nunca mais. Você vai dizer a palavra, atingindo áreas da sua vida que porventura estão paradas. A palavra. Abra sua boca e eu a encherei, diz o Senhor. A parte do Senhor é encher a nossa boca. A nossa parte é confessar aquilo que Ele encheu o nosso coração. Tudo o que cabe a Deus e tudo o que cabe a Jesus Cristo já foi feito. Está tudo realizado. É nossa responsabilidade. Ele enche a nossa boca, Ele enche o nosso espírito, para que nós possamos declarar com fé, cada dia, tudo aquilo que nós estamos vivendo como pressão, uma pressão na carne, tentando desistir, desanimar. Nossa responsabilidade de declarar essa palavra com fé e ousadia, porque coisas sobrenaturais acontecem quando um crente de autoridade se levanta. O diabo não aguenta ficar perto de crentes de autoridade. Quantos crentes de autoridades nós temos aqui nessa noite? Aleluia. Jesus, ele é o nosso maior exemplo do que fazer e do que não fazer num lugar silencioso. Porque Jesus, ele foi para um lugar muito silencioso chamado deserto. Eu não sei você, mas eu não queria estar num deserto. Sozinho. Um ambiente de pobreza, onde não existe esperança, onde não existe dias de um futuro melhor. Por quê? Porque você está deparado num ambiente de deserto. E Jesus ficou 40 dias no deserto. E pensa num lugar silencioso, onde Jesus estava passando para o deserto, tendo um tempo de provação, mas cheio do Espírito Santo. E muitas vezes eu e você ficamos no nosso lugar silencioso, com o diabo martelando na nossa cabeça. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você vai falhar. Você vai desistir. Nós ficamos mudos, dando mais atenção para o que o diabo diz, a nossa mente martelando. E aquele lugar silencioso começa a moldar a nossa vida e moldar a nossa rotina. Nós começamos a viver de uma maneira aquém daquilo que é se esperado de um filho de Deus. Por quê? Porque o diabo não vai desistir de martelar na cabeça de muitas pessoas que você é miserável, de que você é pobre, de que você é um erro, de que você não está no lugar que você deveria estar, de que aquele emprego não é para você, de que aquela conta que chegou, você não tem dinheiro para pagar. E o lugar silencioso começa a ser moldado e dominado. E a gente começa a ficar depressivo, começa a desistir, começa a dar mais atenção ao ambiente do que a palavra de Deus. Mas, meu querido, a palavra de Deus molda o ambiente. A palavra de Deus molda as nossas vidas. A palavra de Deus tira a gente da zona de conforto e coloca na zona de ação, do confronto, das mudanças. É aí que o diabo começa a ter problema. Por quê? Porque a gente não pode ficar na mesmice e ir embora com as afrontas de Satanás. Não deixe o diabo sair com a última palavra. Deixe o diabo sair com a palavra. Com a palavra. Não deixe ele brincar e saltar na sua cabeça dizendo que você não presta, dizendo que você não vale nada. Comece a declarar a palavra, diz o Senhor. Saia desse lugar silencioso. Saia dessa zona de conforto. Saia da onde o diabo tem desprezado você. Você é muito mais poderoso do que isso. Mas não se trata de você, se trata daquele que você hospeda. As suas mãos são mãos ungidas. Você já pregou para você mesmo? Já impôs as mãos sobre você e declarou coisas sobre você? Essa é uma noite para a gente fazer isso. Corre lá para o Evangelho de Mateus no capítulo 4. Da tentação de Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, verso de número 1, assim diz: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o diabo, o tentador, aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. A gente gosta muito da parte do final: vieram anjos e o serviram. Quando vai chegar a minha vez de anjos me servir? Mas existe todo um processo. Às vezes olhamos e nos deparamos com essas histórias bíblicas e pensamos que era algo vazio. Jesus não enfrentou algo vazio aqui, ele enfrentou o diabo face a face. E o diabo chegou para Jesus somente quando ele estava com fome. Sugestões na mente de Jesus. Jesus foi posto à prova, foi tentado e testado no seu lugar silencioso, onde Satanás começou a sua guerra de sugestões: se és filho de Deus, faz tal coisa que eu quero ver. E é o que acontece quando algo se levanta. O diabo vem com uma sugestão na nossa mente, algo do tipo: já que você é próspero, por que você não paga suas contas atrasadas? Já que você é curado, por que você ainda anda doente? E se você é mais do que vencedor, por que essa depressão tem acabado com você? Sugestões de Satanás. Verso de número 4, Jesus fala, ele cita Deuteronômio, capítulo 8. Jesus, a palavra viva, está citando a palavra escrita. Se a palavra viva usou a palavra escrita contra as tentações do inimigo, quanto mais nós precisamos da revelação do que foi escrito, para que possamos resistir a todas as suas armadilhas. Pastor Mark Hanks disse que a palavra de Deus foi falada antes de ser escrita, e foi escrita para que pudesse ser falada. E é por isso que ela é tão poderosa quando ela é falada. Não adianta nada ter a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa, se você não começa a declarar ela todos os dias. Por quê? Porque a palavra de Deus foi escrita para que pudesse ser falada. E chegou o dia, chegou o momento para você dizer essa palavra com ousadia todos os dias. Todos os dias. Quando algo se levantar, a palavra de Deus sairá da sua boca e causará o efeito desejado. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então tira a poeira da sua Bíblia e tira a poeira da sua garganta. Começa a declarar a palavra de Deus. Você não é um coitadinho. Você não é um Zé Ninguém. Jesus te deu uma identidade. Te deu um nome que está acima de todo nome. Isso não é algo vazio. Embora Jesus se recusasse a transformar pedras em pão, hoje Ele transforma corações de pedras dos seres humanos e nos converte em pão vivo, para dar alimento àqueles que precisam de uma palavra. Quantas e quantas pessoas chegam para nós que precisam de uma palavra? Precisam de uma palavra que está no seu coração, servindo aos outros, mesmo com problemas, mesmo sofrendo pressão. Pessoas que precisam da sua palavra, algo que só Deus colocou no seu coração. Se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Até o diabo acreditou na capacidade de um Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, então ordena, fala. O diabo deu mais crédito do que muito crente por aí. Você é filho de Deus? Quantos são filhos de Deus? Então começa a declarar as coisas dentro da sua casa. Começa a ordenar. Até o diabo sabe que isso funciona. E aí? O que a gente vai fazer? Se você é filho, então diga a palavra. O diabo considerou a palavra falada. E a palavra falada funciona.
Por que muitos de nós não acreditamos? Em momentos em que o diabo se levantar, não deixe ele ficar com a última palavra. Não deixe ele sair sorrindo, vendo você chorando. Faça ele sair com a última palavra, não. Faça ele sair com a palavra, com a unção, com a autoridade de Filho de Deus que você possui. Não deixe ele dizer que sua família não vai ser salva. Não deixe ele dizer que você vai passar fome, vai passar necessidade, que as contas vão chegar e você não tem capacidade de pagar. Não deixe ele sair com a última palavra. E o que define as nossas vidas não são as coisas que chegam. O que define as nossas vidas é o que fazemos com as coisas que chegam, com aquilo que acontece. Não é o ambiente que vai determinar o seu futuro, é você que vai determinar o ambiente, é você que vai determinar aquilo que acontece, com aquilo que sai da sua boca. Não pode ser um discurso vazio, tem que ser uma palavra ungida, uma palavra de autoridade, uma palavra que vai de encontro com as circunstâncias, que vai dobrar as circunstâncias à vontade de Deus. Aleluia. E o diabo acreditou no Salmo 91. Ele citou isso para Jesus. E o diabo considerou o Salmo 91 como verdadeiro e eficaz. E isso me chama muita atenção. O diabo recorrendo à palavra de Deus e acreditando ela como verdade. E se o diabo acredita, quanto mais nós, filhos de Deus, onde possuímos essa palavra, temos livre acesso ao reino do Espírito Santo. Sabe, querido, a sua voz é o seu endereço no reino espiritual. Aquilo que você fala alcançará aquilo que você crê. Salmo 23. Todos conhecem e sabem de cor o Salmo 23. Abra lá. Tem algo que eu gostaria de falar com vocês. Salmos, capítulo de número 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. E era isso que eu queria falar com você. Deus preparando um banquete na presença dos inimigos. Você consegue imaginar essa cena? Você sentado numa mesa de jantar, se deparando com os seus inimigos, dizendo que você é um fracasso, dizendo que você não vale nada, dizendo que você é pobre, dizendo que você é miserável, dizendo que você vai morrer cedo. Mas Deus preparando um banquete na presença deles. As circunstâncias gritando no seu ouvido, mas você se deliciando no banquete. Por quê? Porque o seu alvo é Jesus. E os seus olhos estão fixos nele, no autor e consumador da sua fé. Por mais que se levantem circunstâncias e comecem a gritar aos seus ouvidos que nada vai funcionar, você começa a seguir em direção ao seu propósito. As pessoas dizendo que não vai dar certo, mas você seguindo em direção ao seu propósito. Jesus te chamando pelo nome, você olhando aqueles olhos afogueados de Jesus, e Ele falando: vem, servo bom e fiel. Você correndo com mais velocidade, quando você menos se espera, todo o fracasso, toda a dor e todo o sofrimento ficou para trás. Essa é a mesa preparada na presença dos seus inimigos. Quem é o seu inimigo? A nossa luta não é contra carne nem sangue. É o diabo que é o seu inimigo. E se ele se levantar, ele vai se preparar para cair. Em nome de Jesus, eu declaro as armadilhas do diabo caindo por terra na vida de cada um aqui. Toda arma forjada contra você não prosperará. Se ele chegar por um caminho, por 10 ele sairá. Ele mexeu com a pessoa errada. Ele mexeu com a pessoa errada. É de você que eu estou falando. E eu prego para mim mesmo. Quantas e quantas vezes eu preguei numa pressão desgraçada.
preguei para mim mesmo. Desempregado, declarando, eu declaro um emprego chegando para você, e eu precisando do emprego. E quanto mais eu pregava, mais eu me animava. Comece a sentir o seu corpo sendo impactado pela palavra que você disse. Se tranque no seu quarto e comece a sentir o seu corpo sendo impactado pela palavra de Deus, dizendo, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor. E coisas acontecendo de uma maneira sobrenatural. Aleluia, aleluia. Existe um poder na sua voz que estremece todo o seu ser. E se estremece você, quanto mais o diabo. Aleluia, aleluia. E se o diabo gosta tanto do Salmo 91, eu quero declarar esse salmo contra ele. Bandinha, você pode subir, por favor? Talvez você conheça de cor e salteado o Salmo 91. Eu nem preciso citar para você. Mas existe uma versão de uma Bíblia chamada Tradução da Paixão. E eu gostaria que você se levantasse. Sabe, a palavra do Senhor, ela é ungida. E ela fala com você. A palavra do Senhor, ela é ungida. E ela fala com você. A palavra do Senhor, ela é ungida. E ela fala com você. Reaja a essa unção. Reaja a essa unção. Dê boas-vindas a essa palavra. Reaja à unção. Reaja à unção. Não se conforme com essa situação. Reaja à unção. Comece a celebrar no meio da pressão e dançar. Comece a celebrar. Por quê? Porque você é mais que vencedor. Reaja à unção. Reaja ao Espírito Santo. Não seja indiferente com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Você é templo do Espírito Santo. Templo do Deus vivo. Salmo 91, na tradução da Paixão, diz: quando você habita sob a sombra do El Shaddai, você está escondido na força do Deus Altíssimo. Ele é a esperança que me segura e a fortaleza para me abrigar, o único Deus para mim e minha grande confiança. Ei, crente, Ele irá resgatá-lo de todas as armadilhas ocultas do inimigo e protegê-lo de falsas acusações, de qualquer maldição mortal. Seus braços enormes estão em volta de você, protegendo você. Você pode correr sob a sua cobertura de majestade e se esconder. Seus braços de fidelidade são um escudo, protegendo você do perigo. Protegendo você do perigo. Protegendo sua família do perigo. Você nunca se preocupará com um ataque de forças demoníacas. À noite nem terá que temer um espírito das trevas vindo contra você. Não tenha medo de nada, seja à noite ou seja durante o dia. O perigo demoníaco não o incomodará. Nem os poderes do mal serão lançados contra você. Mesmo em tempos de desastre, com milhares e milhares de pessoas sendo mortas, você permanecerá ileso. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 1000 cairão, mas você não será atingido. Aleluia! Reaja à unção! Reaja à unção! Essa é a palavra do Senhor. Não tenha medo de nada, porque quando vivemos as nossas vidas sob a sombra de Deus Altíssimo, nosso esconderijo secreto, sempre estaremos protegidos do mal. Como então o mal poderia prevalecer contra mim? E como a doença poderia me infectar? Deus envia seus anjos com ordens especiais para protegê-lo onde quer que você vá, defendendo de todos os perigos. Se você cair em uma armadilha, eles estarão lá para ajudá-lo e impedir que você tropece. Você até mesmo pode andar ileso entre os mais ferozes poderes das trevas, pisoteando cada um deles com os seus pés. Pisoteando cada um deles com os seus pés.
Aonde você passar, o diabo tem que bater em retirada. Porque existe passos de homens e mulheres de Deus ungidos. Aleluia, aleluia. Ele vai cruzar a esquina quando se deparar com você. Aleluia, aleluia. Um exército grandioso e poderoso nós somos. Pois aqui está o Senhor que me disse: porque você me amou e se deleitou em mim e foi leal ao meu nome, eu te protegerei grandemente, responderei ao seu clamor, por ajudar cada vez mais que você orar. E você sentirá a minha presença em momentos de angústia. Sentindo a presença do Senhor em momentos de angústia, em momentos de tristeza, em momentos de desesperança, em momentos onde você não vê a luz no fim do túnel, mas a luz do Senhor resplandece sobre você. Em momentos de angústia, onde a sua voz se cala, você vai se levantar com uma ousadia tão grande e vai declarar a palavra. Oh, aleluia! Eu vou cuidar de você e lhe trazer honra. Vou te satisfazer com uma vida plena e com tudo que eu faço por você, pois você desfrutará da plenitude da minha salvação. Se prepare para viver dias de plenitude. Se prepare para viver dias de céu aqui na terra. Se prepare para viver dias de abundância. Dinheiro chegando onde menos se espera. Oh, aleluia! Eu me animo com essa palavra. Eu celebro essa palavra, porque eu preciso dela. Eu vivo por ela. E eu vou viver os dias incríveis e sobrenaturais que o Senhor separou para mim. Eu não sei você, mas eu me alegro com essa palavra. Eu me animo com essa palavra. Sabe, querido, Salmo 91 é esse o lugar silencioso que você deve viver, protegidos pelos enormes braços do Senhor. Esse é o lugar silencioso onde nós devemos ficar. Aleluia, aleluia. Seja você o pregador dessa noite. A sua mão é uma mão ungida. Coloca ela sobre a sua cabeça e diga: eu recebo porção dobrada sobre a minha vida, unção, graça, favor de Deus. Eu recebo portas abertas. Eu recebo dinheiro chegando de onde menos se espera. Eu recebo saúde divina para o meu corpo, em nome de Jesus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Você está pronto para celebrar, meu querido? Você está pronto para se animar? Você está pronto para sair da zona de conforto e declarar coisas sobre a sua vida? Então vamos celebrar, salmodiar na presença do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, aleluia.